O que são os orixás na Umbanda? Qual a diferença entre entidade Exu e orixá Exu? Qualquer pessoa pode fazer uma firmeza na esquerda? Estas e outras perguntas serão respondidas aqui na TV Consciência Próspera por Alexandre Comino. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que está em celebração. Estamos no mês de março, comemorando, celebrando 12 anos de existência desse programa, com muitos convidados especiais, amigos de longa data, compartilhando sempre aqui de segunda a sexta-feira, desde março de 2021, ao vivo com vocês. Esse programa especial está sendo gravado, mas normalmente ele é ao vivo de segunda a sexta-feira, às 20 horas. E eu sempre recomendo, já agora aqui no início, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, então você curta e compartilhe, porque tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo de hoje, dessa partilha de hoje, porque está aqui no programa de volta, depois de algum tempo, nosso amigo, nosso irmão, Alexandre Comino. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Ale. Gratidão, muita gratidão. Axé, arroz, saravá, amém, shalom, lakesh, namastê. Saudações a todas as tribos. Você fez o gesto assim do Anjali, né? E eu lembrei da minha primeira convidada. Sabe quem foi a minha primeira convidada aqui no programa? Monja Coen. Ah, muito querida, Monja Coen, né? Em março de 2010. Em março de 2010. Eu tive com ela algumas vezes. Quando eu tava lançando o meu livro Exu Não é Diabo, pela editora Madras, 2018, a Monja Coen estava lá também, na Bienal. Foi ótimo. Que legal. Ela é muito querida, né? Gosto muito dela. Acho ótimo, tudo que ela faz. E nos últimos anos, assim, ela tem alcançado uma rede de pessoas que sintonizam com o trabalho que ela desenvolve cada vez maior, né? E assim como o Ale, né? Nossos amigos aqui que estão sempre também partilhando e crescendo. Ale, para quem porventura não conhece o seu trabalho, como é que foi sua infância, assim, os seus primeiros contatos com a espiritualidade? A minha mãe me levava no centro espírita de Kardec, desde sempre eu ia com a minha mãe, sabe? Ela levava, eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Então minha mãe no começo levava nós três, mas só eu que quis continuar indo. E minha mãe fazia curso de médiums, de passista, né, dentro da estrutura de Kardec, kardecista, do espiritismo kardecista. E é longo, né? Os cursos são longos, ela nunca terminava, aí começava outro. E aí eu ficava indo com ela. E aos 13 anos de idade, eu e mais um grupo de amigos, a gente formou um grupo de estudos sobre a doutrina de Kardec, sob a orientação de Doriana Tamburini, que é uma espiritualista muito conhecida aqui no Brasil, em São Paulo, Doriana. Então, aos 13 anos de idade, eu já tive uma mentora, já estava tendo uma mentoria, uma orientação da Doriana, que com 13 anos a gente começou a ler obras de Kardec, e eu não parei mais. Eu gosto muito de ler, e graças a isso que deu essa biblioteca aqui, né? Ó, isso é o que eu leio desde os 13 anos de idade, então até porque já faz tempo, né? Já faz tempo que eu tinha 13, e aí foi juntando. A única coisa que eu não desapego é livro. Essa daqui, ó. Essa daqui que a gente vê aqui, essa inteirinha, é só Rubens Saraceni, essa prateleira inteira. Rubens, tem mais um pouquinho de Rubens aqui, tem um banda variado aqui. Essa daqui inteirinha é magia. Aqui tem sociologia, antropologia. E do outro lado ali tem Deus, religiões. Aqui tem a parte também do feminismo negro, do racismo, da mulher, do feminismo. E ali tem uma parte sobre Deus, diabo, religiões, mitologias, hinduísmo. E tem uma prateleira de espiritismo aí também. E aí eu comecei no espiritismo, né? Como muita gente, São Paulo.
A gente tem existe uma questão no Brasil que é muito importante a gente observar. Espiritualidade em São Paulo segue dentro de uma maneira diferente da espiritualidade que acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, né? A espiritualidade que você tem em Salvador, no Recôncavo Baiano, qual a espiritualidade você tem no Pernambuco, qual a espiritualidade você tem no Maranhão, qual a espiritualidade você tem em Brasília. Então tem características, e a espiritualidade que acontece em São Paulo, ela teve um período de um pico muito alto do espiritismo, né? Quando você pega a começa na década de 50, 60, 70, 80, o espiritismo ele tem um pico muito grande, e a partir da década de 50 e 60 você começa a ter um pico de Umbanda em São Paulo também, mas uma Umbanda que cresce bastante a partir de um grande grupo de pessoas que faz um movimento do espiritismo para a Umbanda, assim como tem um movimento da Umbanda para o Candomblé. Isso rendeu uma obra de sociologia o sociólogo Cândido Procópio Ferreira. Ele escreveu sobre o contínuo mediúnico, que falava do trânsito entre Umbanda e Espiritismo, e minha professora de Ciências da Religião, a doutora Patrícia de Souza, ela fala que esse contínuo ele vai do Espiritismo para a Umbanda até o Candomblé. E isso é permeado por pessoas que muitas se consideram católicas não praticantes. Então isso é uma característica, mas uma característica que você tem uma cidade que é a cidade de São Paulo mais espírita, e aí você tem Bahia e Salvador, Salvador e Rio de Janeiro, que são as cidades mais negras e mais africanas fora da África. Você tem a Bahia em percentual é a mais negra, e Salvador em percentual é a mais negra, e o Rio de Janeiro em número, né? Em número de seres humanos que passaram por esse holocausto e chegam ao Rio de Janeiro nessa condição que a gente não sabe nem dizer que condição é essa, e que foi muito bem colocada no livro Escravidão de Laurentino Gomes, né? O Laurentino Gomes ali fala no seu livro em que condições que aconteceu o tráfico negreiro de mais de 12 milhões de pessoas que atravessam o Atlântico numa condição subhumana, e que teve outro tanto morto ali no mar, que acaba sendo chamado de Calunga, né? Calunga Grande, que é o cemitério ou o portal para outra realidade, né? A realidade de Impemba. E aí você tem esse olhar banto ou bantu, que no Rio de Janeiro é muito forte, cruza com o Iorubá, e permeado pelo espiritismo e o catolicismo popular faz surgir uma pluralidade de umbandas no Rio de Janeiro, assim como lá em Salvador você vai ter o candomblé de Queto, o candomblé de Angola, o candomblé de Congo, Angola. No Maranhão você vai ter o tambor de Mina. No Pernambuco você tem a linha dos mestres da Jurema. A Jurema, que já é um encontro dessa cultura indígena, como os Cariri, Xocó e os Funiô, que são os guardiões da Jurema, ao encontro com uma cultura europeia, lembrando que o Brasil recebeu muito, muito, muito degradado. Quando a pessoa está em Portugal, é cigano, manda para o Brasil. Essa pessoa, tudo era bruxaria, né? Tudo que não era da religião oficial, que estivesse fazendo uma religião antiga, ancestral, era bruxaria. Então, vinha para o Brasil, e assim, por exemplo, chega a Maria Padilha no imaginário místico, mágico e espiritual brasileiro, ao ponto dessa rainha, a rainha de Castela, Maria de Padilla, se torna pombagira de Umbanda. Então, a espiritualidade e a religiosidade brasileira, ela tem características ímpares, mas que regionalmente acontece de maneiras diferentes, né? Tem uma regionalidade. Espiritismo é espiritismo em todo lugar, mas a gente tem, por exemplo, o livro No Mundo dos Espíritos, de 1924, escrito por Léo de Souza. Em 1924, ele visita mais de 300 núcleos espíritas no Rio de Janeiro, e ele registra, eu cataloguei cerca de 20% centros espíritas trabalhando com caboclo. Assim como você tem a macumba trabalhando com caboclo, e você tem um candomblé de caboclo em Salvador, que não é a mesma coisa que a macumba de caboclo no Rio de Janeiro, mas ambos têm uma influência banto, que depois começa a rezar por orixá, que é da cultura iorubá, enquanto o tambor de Mina está tocando uma cultura fon, que é a cultura de Vodum, que lá no Haiti fez surgir o voodoo, que é um candomblé afro-haitiano.
Então, se a gente fala de espiritualidade brasileira, de Umbanda, de tudo isso, a gente tem uma riqueza cultural, de uma diversidade tão grande que muitas vezes a Umbanda de um não se faz reconhecer na Umbanda do outro, ao ponto de um negar a Umbanda do outro, por causa que é uma pluralidade, ela é muito plural, né? E muito diversa, e isso é a riqueza. Embora ainda existe uma insistência para que todos façam a mesma coisa e quem faz diferente ser considerado errado, né? Que é um padrão normativo. O padrão normativo é uma maneira eurocêntrica de lidar com as questões religiosas e espirituais que vêm aí por meio de uma influência canônica que só existe o monodeus, a monocultura e a monorreligião para uma única maneira de se viver, porque a outra estaria errado. Mas a nossa realidade ela é diversa e plural. E eu acredito que eu transito por essas realidades diversas e plurais, que é um encanto de vida e de mundo. E nessas pluralidades, né, você encontrou a Dodô, né, a Doriana Tamburini, que tem aqui, quem não conhece pode vir aqui no canal, que tem vários vídeos com ela, no início do grupo de estudo que deu origem a esse canal de TV, no início, que é o grupo GEP, né, o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, a Dodô estava no primeiro ano, foi em 2008, então, Doriana Tamburini, pesquise lá também, que vocês vão ver muito conteúdo que ela vem transmitindo. E Eu eu tinha quero trazer... 13 anos, a Doriana já era orientadora. É, É. muito bom. E por falar nessa infância de 13 anos, e essa história dos copos que andam, hein? Você estava vendo aí um copo, esse aí já andou? Esse não andou, mas eu na minha infância fazia a brincadeira do copo na escola, né? Eu estudei sempre em colégio estadual, e eu estudei ali na Avenida Paulista, no Colégio Rodrigues Alves, e na hora do intervalo tinha um grupo que se reunia lá para fazer a brincadeira do copo, e eu tinha uns amigos também, quando a gente se reunia, fazia a brincadeira do copo, e eu participei muitas vezes daquilo que é chamado de mesa Ouija, ou a brincadeira do copo, e eu participei de várias vezes, que todo mundo tirava a mão e o copo sozinho continuava respondendo, né? É uma coisa impressionante. Eu tenho essas experiências aí para contar. Muito louco, hein? E, bom, você tem a mãe, então, que é espírita, e a avó? O A que minha que a avó tua era avó te ensinou? minha avó era um bandista, a mãe da minha mãe, ela era um bandista, e ela frequentou um terreiro de Umbanda e aconteceu alguma coisa desagradável lá. O dirigente do terreiro, o pai de santo, ele, ele teve alguma atitude que não foi boa para a família da minha mãe. Foi uma atitude que as pessoas se sentiram constrangidas de alguma maneira. E aí a minha avó incorporava, era médica de corporação, e minha avó continuou trabalhando na casa, incorporando em casa e trabalhando em casa, com o Preto Velho, com o Caboclo, com outras entidades. Essa avó, que é minha avó Elisa, mãe da minha mãe, que é Vera, minha avó Elisa, ela desencarnou, eu tinha 3 anos de idade, então eu não aprendi Umbanda com a minha avó, mas minha avó é dessa raiz. E minha avó é de uma família santista, e essa família santista da minha avó é a família Militão e a família Azevedo. Eles faziam, hoje minha prima pesquisando, entendeu que é uma família de abolicionistas, que casa com a família do meu avô, que tem origem africana. E aí, quando a origem é africana, a gente não tem a raiz, né? Não sabe, não consegue saber da onde veio. Em contrapartida, a família do meu pai é uma família de origem italiana, muito racional, super racionalizadora, e que ao mesmo tempo traz uma liberdade de expressão muito grande, né? Nenhum deles tem uma identidade religiosa, mas tem uma liberdade de se expressar e fazer aquilo que acha que é bom para si. Muito bom. Mais uma referência aqui que o Alexandre trouxe também relacionada à família. Depois pesquisem aqui no canal Veridiana, que vocês vão ver também outros vídeos com a prima do Ale. Sim, E quando... Veridiana, preciso falar agora. Veridiana Delgado, minha prima, não pode passar batida assim, não. É uma das maiores referências do que eu conheço dentro de um sistema. Ela é formada em filosofia, professora de filosofia, dá aula de cocriação, é uma co-criadora,
E ela é uma das pessoas que mais me ensinou a mim sobre xamanismo. Ela também deu aulas de xamanismo no Colégio Pena Branca. E é filha da Fabiana, que trabalha com constelação sistêmica também. Então é uma família ativa na espiritualidade, né? Porreta, muito bom. Quando você está falando das origens das diversas umbandas ou as diversas formas de se praticar a umbanda, eu vou trazer então duas perguntas em uma, até por conta do tema que a gente trouxe aqui, que é a umbanda, Exu e Orixás, que quando que surge ou quando que se denomina o surgimento da umbanda e quando que a umbanda entra no seu caminho. Ó, você teve lá aquela infância espírita, teve essas experiências com copos que andam, uma avó que foi médium, mas não teve esse ensinamento com médium, mas que eu sei também que teve uma transmissão familiar de benzimento, que eu me recordo que em algum dos nossos bate-papos você comentou alguma coisa nesse estilo, Foi. mas quando que você toma contato com a Umbanda e quando que se denomina, então, o surgimento também da Umbanda? Foi, minha avó ensinou minha mãe a benzer e minha mãe me ensinou a benzer também, fazer o benzimento, né? E em 1995, meu pai é de uma família de marceneiros e eu também trabalhei na marcenaria em 1995 e eu já tinha me formado técnico em eletrônica também, mas naquele momento eu estava trabalhando na marcenaria e meu pai teve marcenaria na rua Silva Jardim, no Largo Birajara, em São Paulo, na Zona Leste, perto do metrô Belém, e tinha um senhor que carregava papel ali naquela região, chamado Seu Expedito. O Seu Expedito era um senhor negro de 73 anos, de cabelo e barba parado, ele andava sempre uniformizado e tomava cerveja todo dia no mesmo horário certinho, pontualmente, no mesmo bar ali que a gente tomava um café na Rua Silva Jardim. E o Seu Expedito era uma figura muito curiosa, porque ele parecia um rei, ele andava igual um lorde na rua, assim, para catar papel. E aí um dia aconteceu da gente conversar e esse senhor perguntou qual era a minha religião. Eu falei que eu era espírita e ele falou que não, que eu era um bandista, porque ele estava vendo o caboclo e uma criança junto de mim e que isso era que eu não sabia, mas que eu já era da Umbanda, porque ele estava vendo ali, né? E o Seu Expedito, esse senhor, ele era um baiano de Salvador, de uma família muito rica. O pai dele teve antiquário, ele contava que teve mordomo, tinha motorista e tudo, mas ele escolheu uma vida de jogador de futebol, de artista, e passou um processo que a mulher dele teve um aborto, e aí ele saiu pelo mundo, assim, e aí ficou muitos anos pelo mundo sem ter uma parada, e só me falava inglês fluente, era uma coisa muito curiosa. Me ensinou muita coisa. O corpo dele ele tem um rasgado de símbolos feito à faca. Ele tinha sido iniciado na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, na magia negativa. E a gente conviveu muito, eu e ele, e até o momento que uma amiga minha, uma amiga minha foi no terreiro de uma madrinha, da madrinha dela, e me convidou para ir. E aí então eu conheci a Umbanda no terreiro da Dona Marlene, aqui em São Paulo, na região ali da Vila Jaguara, que é perto da Vila dos Remédios, e o terreiro é o terreiro de Seu Zé Baiano, e o Caboclo Flecha Dourada. Foi ali em 1995, a primeira vez que eu entrei numa gira de Umbanda. Essa gira acontecia na garagem da casa. É uma casa paulista muito tradicional, a casa que é um sobrado germinado, tem uma escadinha do lado e embaixo a garagem para o carro. É um modelo de casa que tem aqui e era assim naquela garagem. Então acontecia um terreiro de Umbanda. Eu fiquei encantado com a defumação, com a música, o tambor e aquele ritual que entrava e todo mundo batia a cabeça para Dona Marlene, pedia a bênção dela. E aí o tambor começava a tocar. Eu estava acostumado com o espiritismo, né, que era só imposição de mão, ler a obra do Kardec, ninguém vê nada, ninguém incorpora nada. E de repente estava todo mundo incorporado dos espíritos ali, podia falar com eles, podia tomar um passo. Eu falei, pô, eu posso conversar com os espíritos, eu posso falar o que eu quiser, eu posso perguntar o que eu quiser, eu vou conversar com esses espíritos. E aí eu fiquei encantado, né? Defumação, altar, atabaque, espírito, incorporação. Eu falei, pô, o negócio bateu em mim assim,
como se eu tivesse, como se assim, um sentimento que aquilo é meu também, que eu fazia parte daquela realidade de uma maneira, e o Preto Velho falou que eu era cavalo, e aí estava confirmando as palavras do seu Expedito, né? E aí o meu sentimento que confirmou as palavras do seu Expedito. Essa minha amiga começou um trabalho de Umbanda na casa dela, num apartamento, e incorporava uma entidade muito linda, uma cigana velha. Você conheceu ela, né, Cristiane? Ué, o Samuca, a gente se conhece há muito tempo, né, Samuca? Pô, Já tem fala algumas aí. décadas. Então a Cristiane é a irmã dela, a Débora, e a Dona Branca, a mãe dela, a Deia. Começou ali um núcleo familiar num apartamento e a entidade, uma cigana velha, me convidou para fazer parte. E ali começou uma coisa muito linda, muito forte, muito visceral. Visceral, acho que a palavra que marca para mim é uma forma de espiritualidade visceral na minha vida. E naquele momento eu comecei a pesquisar tudo de Umbanda, até que descobrir que tinha um autor chamado Rubens Saraceni, tinha acabado de publicar O Guardião da Meia-Noite. E aí fui conhecer o Rubens, e a gente se encantou, ele ficou encantado com a gente, com o nosso grupo, com essa minha amiga, ela não chegou a desenvolver, ela incorporou, estava pronto e começou um trabalho ali. Começamos um trabalho e assim deu início a um terreiro, Eternos Aprendizes do Amor e da Fé em Oxalá começou um terreiro, eu sou um dos fundadores desse terreiro, junto com a Cristiane e com a Débora. Então iniciou esse terreiro e eu passei a ser discípulo de Rubens Saraceni, porque a gente ficou amigo, o Rubens não dava aula ainda. Então eu comecei sendo um discípulo amigo, brother, nós ficamos amigos, a gente se encantou de estar junto. E aí foi um convívio de 25 anos, quando ele começa a dar aula, quando ele começa a montar curso, quando ele começa a publicar um grande volume de livros, eu acompanho toda a trajetória do Rubens e fiz parte com ele do programa na Rádio Mundial, que ficou por mais de 10 anos no ar. O programa Magia da Vida, eu costumava participar de boa parte dos programas a convite dele. Ele falava, pô, Ali, você não veio? Vem aqui participar comigo, nós dois juntos, a gente vai conversando e tal. Então ele que me chamava, ele pedia para eu estar lá com ele no programa, e eu estava sempre lá, porque para mim era o aprendizado da minha vida conviver com esse homem, que era uma pessoa... Uma das mais lindas entrevistas do Rubens foi com você, né, Samuca? Falando sobre magia e a simplicidade dele, a força, o poder de realização da presença dele, era uma coisa impressionante, né? Verdade, não, fantástico. A gente vai até fazer uma especial aqui, quem está aqui no canal poderá acompanhar, porque é um trabalho de dedicação. Na linguagem xamânica, a gente fala que a gente tem que fazer, realizar as coisas quando a gente tem coração. E o Rubens é esse cara que vive, manifestou e trouxe com o coração, manifestou realmente, caminhou a palavra e caminhou com o coração, né? É isso que você sente, assim, sim, essa entrevista está aqui no canal, quem quiser pode ir lá buscar e trazer, e se inspirar também, sentir um pouco dessa vibração do Rubens, uma pessoa muito querida, realmente. Que é essa frase do Dom Juan, no livro Erva Tom do Juan. Diabo. Carlos Castaneda registra a frase de Dom Juan, que pergunta se o caminho é bom. Todo caminho é bom quando tem um coração. E o que acontece se abandonar? Se o caminho não tiver mais um coração, então tá tudo certo, né? Isso é libertador. Libertador, porque missão é onde está o seu coração. Se teu coração não tiver mais ali, acabou a missão, não precisa mais, acabou, não tem missão sem coração. E ao mesmo tempo aonde vai o seu coração, né? Aonde vai o seu coração, ali você cocria a missão, porque o poder maior se manifesta por você. Onde o seu coração estiver, você é instrumento de um poder, e esse poder vai se manifestar por você se tiver um coração. Então, tudo que tem que ter um coração, mas se em algum momento o coração não estiver mais lá, para, reflete, porque tomar por missão um caminho que não tenha um coração pode ser algo perigoso. Então, não tome por missão algo que não tenha um coração e observa, né? Que esse caminho pode ter frutos, pode ter prosperidade, pode ter luz, pode ter troca, pode ter entrega, mas é importante saber qual é o propósito. Eu gosto das 7 leis espirituais do Deepak Chopra, que ele começa com a grande potencialidade, que é a potencialidade da criança, a potencialidade máxima, e ele termina a sétima
com descobrir o seu propósito de vida, né? Então, qual é o seu propósito de vida? Eu creio que a espiritualidade é um caminho para ajudar a gente a entender o nosso propósito, principalmente essa espiritualidade visceral, assim, que manifesta. E aí ajuda você a entender, né? A gente está todo mundo aqui querendo entender qual que é dessa vida que ninguém sai vivo daqui, né? Você entra nessa parada aqui, você não sabe bem quais as regras do jogo, você demora para começar a entender como é que cada um funciona, e você entende que a galera não tá jogando limpo o tempo inteiro, né? Que tem gente dando truque e tal, nas regras do jogo aí, você não sabe nem se tem regra, se não tem regra, e aí acho que quando você começa a entender a parada, pô, acabou o tempo, game over, baby. Next. Eu É acho que é bem um por aí. pouco assim, né? Quando a gente começa a entender as coisas, e isso se você quiser entender, né? Porque muita gente não está nem interessada em entender. Nos quatro compromissos Tolteca, fala que aqui é o mitote, Hum, que é o. Você leu os quatro compromissos Tolteca? sim, poxa, claro. Então aqui é o mitote, que quando você dorme, você sonha, mas quando você acorda, você continua sonhando, e cada um tá sonhando a sua viagem, né? Tá cada um na sua viagem, que é o mesmo véu de Maia, de ilusão de Maia. Maia é o nome da minha filha mais nova, por isso também, né? Então, o véu de Maia é da deusa Maia, que é a deusa também que desvela para você enxergar. Mas enxergar começa com enxergar assim, né, Samuca? Porque se não Sim, enxergar, se não você não enxergar. enxergar assim, não vai enxergar mais nada. E tem um jogo, inclusive, que veio de origem da tradição védica, que chama-se Mahalila, Sei. que retrata bem esses movimentos ou essa dança que a gente realiza no cotidiano, nesse samsara, onde tem essas perspectivas de nós entrarmos em contato com as flechas ou as espadas no sentido da nossa luz, ou quando a gente escorrega, né, com os escorregadores, ou quando pisa na cabeça da serpente e desce nesse sentido do jogo do jogo em si, né? Traz muito essa conexão de que nós estamos a todo momento nesse mundo dos sonhos, que é esse mundo de Maia, vivendo as realidades do que a gente entende por positivo e do que a gente entende por negativo. Que é uma ilusão, né? O bom e mal, certo e errado, ok? É, nove aléns, garotos e aléns, pod pocket, conhece essa de quebrar os condicionamentos mentais? Vem de Barra de Axis, né? Umas perguntas também que você lança de como é que pode melhorar então, né? Como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou sair O daqui que pode agora? ser melhor? Como é que pode ser melhor e como é que pode ser mais divertido também, né, Samuca? Porque as coisas se for muito espiritual, mas se você não puder se divertir, não puder rir, se não puder dançar, não puder cantar, não puder brincar, então não é pra mim, não. Não rola, não rola. E Né? um dos temas que a gente colocou é Exu. E uma das entidades que mais traz essa questão desse divertimento de rir, e de rir com vontade, e de rir com presença e plenitude, é a entidade Exu. Já que trouxemos essa alegria, que em algumas tradições, inclusive das planícies, é o Reioca, que traz essa coisa do divertimento, da diversão, o palhaço divino. Já que a gente trouxe o Exu, traz aquela primeira. Eu fiz uma pergunta lá no início que foi: qual é a diferença entre o Exu Orixá e Exu Entidade? E eu sei que você também estuda outras religiões, outras conexões, pode também trazer essas similaridades aí que existe também desse brincalhão em algumas É, tradições. o Exu, Exu também tem esse papel brincalhão, né? Que algumas pessoas que a gente pode pensar como trickster, né? Quem fala da divindade, quem fala dessa qualidade trickster, acho que o Campbell fala um pouquinho dessa qualidade trickster, né? De deuses que são trickster, né? Como Loki, né? Que é brincalhão, né? O próprio Hermes é brincalhão, Pan é brincalhão, e esses deuses poderosos, né? Porque para você brincar, você precisa, você tá brincando e tá brincando como não deve, ou você brinca porque você tá tranquilo na situação, né? Então, Exu também é chamado de Xuru, que é o rei da o Bachuru, o rei da paciência, né? Então, o rei da paciência é aquele que ele tem poder, ele sabe que as coisas vão se realizar. E a pessoa que brinca, ela é a pessoa que está tranquila, porque ela pode brincar, porque a maior brincadeira é você com você mesmo, né? Então a brincadeira começa para dentro. E aí você tem a brincadeira
do trickster, mas não o trickster, porque pica-pau é trickster, mas tem uma característica trickster que é uma característica que está prejudicando alguém. Então não é essa característica que Exu tem. Exu tem uma característica que ele pode brincar. E brincar é quando você brinca, principalmente, Exu brinca principalmente com a ilusão de mundo. Então tem uma lenda de Exu que dois amigos, muito amigos, estavam arando a terra, e aí Exu Orixá passa entre eles dois, com um chapéu que é metade branco, metade vermelho, e um amigo fala pro outro, você vê aquele chapéu branco? Aí o outro diz, não, o chapéu era vermelho. Aí tem muitas versões dessa história, né? Tem uma versão que eles brigam, que eles se matam, mas tem uma versão que o Exu volta dando risada. E aí ele mostra o chapéu que é metade branco, metade vermelho, ou metade vermelho e metade preto, depende de quem conta a história, né? E aí Exu brinca, porque ele está brincando com a sua limitação. Ele está brincando com a sua arrogância de saber o que é o certo. Ele está brincando com a ilusão humana de compreender o todo. E ele está mostrando que há coisas que você não vai enxergar, porque cada um de nós tem um ponto de vista, e o ponto de vista é a vista de um ponto. Logo, do meu ponto eu não enxergo o ponto do outro, e a partir do outro, do olhar do outro, tem uma outra realidade. Exu, ele brinca com essa alteridade, ele brinca com esse jogo, com o bom e mal, certo e errado. Exu tem uma qualidade de Exu Orixá e Baquetá, que é o senhor da terceira cabaça. Tem uma lenda de Fá que diz que Exu foi desafiado a ir para feira, e aí ele foi desafiado a colocar em duas cabaças o veneno e o remédio, o bom e o mal, o claro e o escuro, o certo e o errado. E aí deram duas cabaças para ele e ele tinha que escolher qual que ele ia levar para o mercado. O mercado é a vida. O mercado é onde as pessoas se encontram. O mercado é a grande encruzilhada de trocas, de encontro, de vida, né? É esse quietá de três, né? E aí Exu pede uma terceira cabaça, ele junta o conteúdo das duas na terceira, ele vai com a terceira tudo misturado. Aí diz que desde então o, não tem bom e mal absoluto, o veneno pode ser remédio, o remédio pode ser veneno, e certo e mal é uma questão de ponto de vista. Então Exu brinca com isso, ele brinca principalmente com o nosso ego, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, para mostrar para a gente que é possível transcender tudo isso. Então as lendas de Exu falam muito, as lendas falam sobre o orixá Exu, que é o primeiro dos orixás, é um orixá primordial. E diz que ele nasceu com tanta fome que ele começou a comer tudo, comeu tudo que tinha no mundo. É uma lenda iorubá também do orixá Exu, que ele comeu tudo. E primeiro ele comeu todos os peixes, depois ele comeu todos os bichos de duas patas, comeu todos os bichos de quatro patas, depois começou a comer a porta, a casa, a mesa, comeu tudo que tinha no mundo. E depois não tinha mais nada, ele comeu a mãe, engoliu a mãe, comeu tudo, e aí o pai vem atrás dele com uma espada, e esse é Exu Enobarijó, que é a boca coletiva. É para dizer que Exu come de tudo. E aí depois ele devolve o seu pai volta com uma espada e faz com que Exu devolva tudo. E nessa lenda Exu, nessa lenda é uma lenda longa, uma lenda comprida, que Orumilá queria um filho e Oxalá entrega a Exu e ele nasce na casa de Orumilá. E Orumilá vai com uma espada e Exu devolve tudo. Então ele devolve a criação, mas quando ele devolve, a criação tem vida, poder e axé. Quem deu é Exu. Exu é quem dá movimento. Então, se a gente se move, é porque a gente tem vitalidade. Quem deu isso pra gente foi Exu. E ao mesmo tempo ele é o senhor do poder. Ele é o Elegbara. Ele é o Elebará. Ele é o Bará. Bará é o dono do corpo. Então todo ser humano tem um Exu, porque tudo que existe tem o seu Exu, a sua força dinâmica,
a força de encantar mundos que está no seu corpo, o seu bara. Todo mundo tem o seu bara, o seu Exu, orixá pessoal, que é só seu, que não precisa ter um nome, porque ele é o seu bara, a sua força, sua energia, seu axé. Então isso é uma maneira de entender o orixá Exu, que é a pedra primordial da criação, que é o Yangui. Yangui é uma pedra de laterita vermelha, que é a primeira pedra a partir de onde tudo se criou, a primeira forma. Exu é o primeiro ser que tem forma materializada nesse mundo. E Exu, ele ganha várias dimensões de realidades na diáspora, na saída de África. Porque lá no Haiti, no Voodoo, vai surgir um Exu mais velho que se chama Papalebá. Papalebá, ele é o Exu mais velho, ele é o avô de todos os Exus, por isso ele é o mais respeitado, porque ele é o mais velho. Então, Papalegba, ou Papalebá. Ai, bobu, Papalebá, ai, Papalebá. Ai, bobu, ai, Papalebá. Papalebá. Ih, Papalebá. Você oferenda para Papalebá uma bebida alcoólica, né? Aqui no Brasil se usa muita cachaça e um charuto, um fumo. Não sei se dá para ver direito, mas esse é Papalebá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Tá aqui tem a Catrina, ó. Dá para ir falando da mitologia e mostrando meus braços aqui, ó. O Teuxi, aqui Shiva, aqui Kali, aqui o Ganesha e aqui o Hanuma. Então tem... Dizem que Ganesha... Dizem, não. Ganesha ele é um guardião de entradas e de passagens, aquele que toma a frente. Então você vê em outra cultura, Ganesha não é trickster, Ganesha não é brincalhão, né? Não é brinquedo. E Ganesha é aquele que entra, que rompe. E o seu pai, Shiva, Ganesha é o senhor dos exércitos de Shiva. Shiva, o seu pai, é o senhor de todo o submundo. Shiva, que é esse aqui, né? Shiva. Shiva carrega um tridente, ó. Esse é um modelo de tridente de Shiva também, aqui. A Trishula. Então Shiva tem um tridente que representa o poder de um, que é o poder de três, né? Brahma, Vishnu e Shiva com as suas consortes Sarasvati, Lakshmi e Parvati, Durga e Kali. Então Shiva tem esse poder, o poder fálico, igual o poder fálico de Exu. Você faz oferendas, oferenda de coalhada de iogurte e mel no falo de Shiva, que é uma grande pedra preta com 3 riscos, que é o símbolo, né? Os shivaístas fazem o risco de 3 na testa e geralmente marca o terceiro olho, e esse é o símbolo de um shivaísta, de um adorador de Shiva, que traz essas qualidades que são qualidades muito de Exu, né? E quando Shiva dança, ele forma algo chamado Nataraja, e a dança de Shiva faz com que os mundos se movimentam, os universos se movimentam. Para mim isso também é uma dança de Exu, porque Exu tem esse poder. E aí você tem, por exemplo, deuses crianças, né? Você tem Krishna, criança. Você tem Jesus, menino. E você tem Exu, criança, em Cuba. Em Cuba você tem Eleguá, que é a criança de Olodumare. Eleguá é Exu criança, mas é o orixá Exu criança que vai muito ao encontro e lembra um pouco a questão de Exu Mirim na Umbanda. Então, em Cuba, tem Eleguá, que é o Exu criança, né? Porque ele é sincretizado com o menino Jesus, e essa brincadeira de Exu, em Eleguá, representa a pureza de Exu. Então, tem uma pureza nessa brincadeira dele. E por aí vai. Aí na Umbanda, a Umbanda, enquanto religião de forma organizada, ela vai surgir em torno da década de 30. Embora Zélio de Moraes começou a sua caminhada em 1908 e a macumba já é de uma origem africana milenar, a construção social dela enquanto religião, né, que começa a registrar em cartório, com estatuto, as pessoas começam a se dizer umbandistas, isso é lá para a década de 30. E boa parte, antes de existir Umbanda no Rio de Janeiro, tinha uma pluralidade de cultos, banto e iorubá, banto com espiritismo, cultura negra, banto, africana, iorubá, espiritismo e catolicismo popular. Então tinha uma pluralidade de cultos afro-brasileiros
que foram generalizadas com o termo macumba no Rio de Janeiro, e a macumba recebeu muita pressão de repressão, de discriminação, de intolerância, de racismo religioso, e aí uma parte da macumba ela vai se tornar também uma forma de umbanda, que é umbanda molocô, umbanda trançada, umbanda mista, umbanda de almas em Angola, umbanda angolinha, e uma grande diversidade de umbandas que são uma umbanda de origem africana, que vem dessa macumba, e outra parte da macumba que não se torna umbanda no Rio de Janeiro, vai se tornar quimbanda. Então, aquilo que se torna umbanda começa a ter um moralismo cristão bem forte, assim, dessa estrutura bem próxima do catolicismo, mas tem algo que não quer se encaixar nisso porque tem uma dinâmica de existir própria africana, negra, na quimbanda, e aí vão surgir espíritos, entidades, que são os guardiões e as guardiãs, que são protetores, e que são entidades espíritos e que começam a ser chamados pelo nome do orixá Exu e do Inquice Pambunigila. E aí vai surgindo a entidade Exu, que é o nome de um orixá, e a entidade Pombagira, ou Bombogira, ou Pambunigila, que é o nome de um Inquice. E eles vão adotar esses nomes e atuarem da Umbanda como o guardião, protetor, aquele que te protege, e principalmente aqueles que vão lidar com as nossas sombras. Exu e Pombagira se tornam os reis da Quimbanda, e há pouco tempo que eles passaram a ter um entendimento mais aberto na religião, na espiritualidade umbanda, principalmente depois que foi publicado o livro O Guardião da Meia-Noite. Então a gente pode até fazer um estudo. O Guardião da Meia-Noite vem em 1995. Da década de 90 para trás, você não vê muito uma gira de esquerda aberta, ou um terreiro que esteja trabalhando abertamente com Exu e Pombagira. Eles vinham muito em gira fechada, escondidos, porque não se entendia. E eram as entidades mais exaltadas, e são da Quimbanda, principalmente por sofrerem uma repressão e um preconceito por uma outra parte da Umbanda que é mais espírita e pelo próprio espiritismo, né? Então, Exu e Pombagira tem um histórico, assim, pelo qual eles passam para chegar a esse tipo de relacionamento que tem hoje com Exu e Pombagira, muito acessível, né? Uhum. E nessa questão do relacionamento, você até citou nessa sua fala anterior a possibilidade de fazer uma firmeza com uma cachaça e com um charuto. Então, nesse ponto, vai responder aquela terceira pergunta. Então, qualquer pessoa pode fazer uma firmeza de esquerda, uma firmeza de conexão com o Exu? Eu quero deixar aqui o canal do meu Instagram, que é @alexandrecumino, que está marcado aqui, dá para vocês verem. E quero chamar a atenção também para o Instagram do Umbanda EAD, onde eu ministro teologia de Umbanda, que é o curso mais completo sobre a religião Umbanda, e que recentemente eu fiz um vídeo ensinando como firmar Exu de uma maneira simples, uma vela branca, um copo de cachaça e um charuto. Você já faz uma firmeza para Exu, você mesmo, com as suas próprias mãos, e coloca a sua energia, a sua força, seus pedidos, e cria um relacionamento. Não tem pré-requisitos, não tem contraindicação, não tem nenhum tabu. Quando essa firmeza é feita fora de casa, é para proteger contra o mal que vem de fora. Na porta é para guardar a sua porta, mas dentro de casa essa firmeza é feita para trazer energia de Exu para o seu ambiente, limpar, descarregar. E sempre que for acender uma vela, por favor, toma muito cuidado de ter certeza que não tem nada em volta que possa pegar fogo, nem cortina, nem toalhinha, nem tapete, nem botijão de gás, nem um bichinho, nem nada que possa derrubar essa vela e pôr fogo, porque toda vez que eu recomendo eu falo isso, porque nesses anos eu já vi algumas pessoas colocarem fogo por acender uma vela, e a vela ficou ali descuidada, caiu e pegou fogo na casa. Então o único perigo é a vela estar num lugar bem seguro para não pôr fogo. Demais, é um relacionamento. Exu, entidade, é tua família. Então você está chamando alguém da tua família para se relacionar com você, e a Pombagira também, e o Caboclo, e o Preto Velho, é uma família de alma. E aí a gente
a gente tem essa liberdade de ir ao encontro da nossa família, e isso não depende da pessoa ter uma religião ou ser um bandista, porque faz parte de uma Uhum. espiritualidade. Cada um de nós tem uma espiritualidade que nos permite ir ao encontro da nossa família de alma. Você citou uma pessoa que admiro bastante também, que é o Campbell, Joseph Campbell, que tem uma frase célebre dele que é Follow your bliss, né? Siga seu prazer, o seu destino, o seu coração, que ressoa muito com o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o que Carlos Castaneda vai falar como sendo Dom Juan, né? Como seguir o coração. E sabe outra coisa que me lembrou a falar também do Exu? É que nas etnias dos Pueblos Pícoris, ali nas planícies, estadunidense, ali você vai ter essas etnias. Tem uma cerimônia anual, acontece lá onde se juntam todos, eles são assim, eles se espalham também, assim como no Brasil, e fazer atividades em outros estados. E uma vez por ano, todos os nativos, aquela família, voltam para um mastro central dentro daquela comunidade das etnias do povo Pícoris. E a celebração que acontece ali tem um grande mastro de uns 5, 6 metros de altura. Eu tive a oportunidade de presenciar isso, onde uma pessoa sem camisa, pintado de preto e de branco, todo o corpo, pelado, tudo só pintado de preto e branco, sobe aquele mastro até lá em cima e ele traz essa é a representação agora aqui, né, do céu, uma oferenda que está no topo desse mastro, com todos os elementos que existem na Terra. E é o Reioca. Para mim, quando eu vi também, eu associei muito com essa possibilidade, porque ali, para mim, também é a representação de Exu, dos Pebos Pícoris, dos povos das falências, aquele que traz, você falou de comer, o alimento do céu para a terra. É, o Reioca. Eu acho que o Reioca ele tem uma semelhança grande, assim, às vezes com o Exumirim, né? Aquela brincadeira do Exumirim e tal. Aquele Buda, que é um Buda, aquele Buda que ele é gordinho, né? Esse Uhum. Buda grande é o Hotep. E o Hotep também, que as pessoas falam, esse não é Buda, não, esse não é Siddhartha Gautama, mas é Buda também, Uhum. porque é um iluminado, e ele ia de aldeia em aldeia, e a magia dele, a medicina dele era rir e distribuir doce. Por isso ele tem aquele sacão nas costas, né? Eu Uhum. acredito que as tradições se encontram muito umas com as outras. Eu também tenho uma frase minha preferida de Joseph Campbell. A minha frase preferida dele é: nós não procuramos um sentido para a vida, nós procuramos sentir que estamos vivos. E aí a mediunidade da corporação, ela vai muito ao encontro desse sentir que estamos vivos, né? Porque o transe, as experiências de estado alterado de consciência e ser tomado, possuído, incorporado por uma outra consciência, dá uma sensação de presença muito diferente, né, de um lugar comum. É uma sensação de presença muito próxima aos estados meditativos, né, e também ao estado teta, né, que você está totalmente conectado com outras forças e a incorporação ela abre essas conexões assim de uma maneira incrivelmente encantadora de vida, de mundo, e de sentir que está vivo e ao mesmo tempo dar sentido para a vida também, né? Que ótimo. Eu vou citar, antes de fazer uma pergunta relacionada ao seu trajeto, sua jornada, você falou do Exu que come, de comer, né? E a celebração final dessa cerimônia é você entrar em todas as casas e se alimentar de todos os alimentos que estão servidos ali. Essa você ia gostar, hein, Ale? É, o Exu quer gostar. Chamei no Barijó a boca coletiva, ele é aquele que come por todas as bocas, né? Muito. Eu como bem, eu como de tudo também, eu sou igual a Exu, de tudo eu como. Mas tenho que comer de pouquinho também, porque Não, senão, e lá também, porque senão eu você fico igual o imagina, Hotep, é, né? a cerimônia era você entrar em todas as casas, e cada casa com banquetes, então é bem pouquinho mesmo para saborear a diversidade de sabores que existe na vida.
que é Ah, tô bem dentro. nesse sentido. Tô dentro. Tô procurando uma educação alimentar para mim. Então, você já acendeu aqui de uma educação alimentar. É tão difícil, às vezes, é tão desafiador, né? Não é difícil, é um desafio a gente viver nessa realidade metropolitana e conseguir ter uma alimentação adequada, né? Que nos faça bem, que você tenha uma quantidade adequada de verduras, legumes, e você ter algo que te nutre, que te alimenta, isso também é espiritualidade, porque a maneira como a gente se alimenta, é a maneira como como nós nos nutrimos e nutrimos o nosso corpo, também é uma forma de espiritualidade. Samuca, eu vou trocar o fone de ouvido porque eu vou pôr o carregador no celular. Você vê se continua bom? Beleza. Vê se muda muito. Dá para continuar por aqui Mudou, assim? mas dá para continuar, dá para continuar. Então tá bom. Maravilha, vamos lá. E por falar em desafios, quais foram os desafios que você teve nessa jornada que pode ser inspirador para outras pessoas que, assim como você, também passa por diversos desafios na vida? Samuca, o desafio maior é entender que a vida é impermanência. Então, o desafio maior é a gente saber lidar com as mudanças, com as adversidades, é a gente saber se adaptar, é a gente ter a leveza e a mobilidade da água, para que quando a vida der uma chacoalhada e balançar e te levar para cá e te levar para lá, você você ser acolhedor com as suas próprias dificuldades, que você possa ser generosa consigo mesma, que você possa ser paciente com tudo aquilo que é limite e crenças limitantes em você, e que você tenha sempre o desejo ardente de curar a si mesma. Então, o tempo todo, a vida revela um outro eu. E o tempo todo eu busco entender quem sou eu diante de tantos outros eus, em realidades tão fragmentadas que uma parte sua está no trabalho, uma parte sua está com a família, uma parte sua está na rede social, uma outra parte sua está fazendo, e às vezes tirar as máscaras sociais é um dos maiores desafios para todas as pessoas, para mim também, lógico, tirar as máscaras sociais, ir ao encontro da nossa verdade e responder quem és tu, né? Quem tu és? Estou com dois livros aqui com o mesmo título aqui, ó. Tornar-se quem você é, e o outro torna-te quem tu és. Um é do Osho e o outro, esqueci esse autor, que é muito querido também. Então estamos aí, a busca incessante de tornar-se quem tu és, né? Liberdade para a alma. Tornar quem você é, saber qual é a verdade que vem de você, da sua alma, né? É o grande desafio. A gente, nesse momento que a gente grava essa entrevista, a gente já está há mais de 2 anos em período de pandemia, e a pandemia não acabou e não existirá uma volta para outro mundo. Não tem volta para outro mundo. Então, quem sou eu agora que já não há mais aquele outro mundo e já não há mais aquele outro eu? Quem sou eu agora diante de novos desafios que me colocam à prova e me chamam para o momento presente? Então, o desafio é estar consciente no momento presente, aberto às mais diversas percepções e às infinitas possibilidades de realidade, e encontrar onde é que está o teu flow, por onde passa o caminho de energia, igual as correntes marinhas, que uma tartaruga pega uma corrente marinha e ela vai naquela corrente marinha. Onde é que está a corrente marinha do flow da sua energia, da tua alma, da tua vida? Para onde que ela te leva? Para quais caminhos o mistério maior se manifestando a partir de você vai te levar? Com Exu, com Pombagira, com Caboclo, com Oxalá, com Oxum, com Nossa Senhora, com Ganesha, com Shiva, com Parvati, com Isis, com Hathor, com Lilith,
com Kuan com Durga, com Kali, aonde te leva um mistério maior que se manifesta em você e a partir de você. Então, o desafio é consciência. Nessa perspectiva do tema que nós trouxemos aqui com Umbanda, Exu e Orixás, quem são os quiumbas e como podemos identificá-los ou como que se pode identificar um quiumba em relação a Exu? Quiumba é uma palavra que vem da língua banto, né, do tronco linguístico banto, que é ba é plural de muntu, que quer dizer pessoa, nessa língua que permeia a região Angola-Congo. E o quiumba ele diz respeito a um morto, a um esqueleto, e na Umbanda ganha uma conotação negativa, né? Quiumba é uma entidade do mal. Igual Egum, que é na língua iorubá, Egum quer dizer espírito, quer dizer alma, mas na Umbanda ganha uma conotação negativa, né? Então Egum e Quiumba são espíritos do mal, ou perdido, ou alguma coisa assim, né? Então uma entidade negativa é uma entidade que tem energia negativa. Logo, não dá para confundir Exu com Quiumba, não. Exu tem uma energia ótima e Quiumba tem uma energia ruim, negativa, então é impossível de confundir um com o outro. A pessoa confunde se ela não tem uma consciência do que é que está acontecendo com ela, uma consciência do que ela está vivendo. Se você tem uma consciência de propósito, você tem uma consciência de energia, você tem uma firmeza de determinação do seu querer ao bem, então não tem que se preocupar com quiumba nenhum, porque a pessoa que está direcionada ao bem não tem espaço para um quiumba entrar. Então a gente precisa rever alguns discursos que dizem que todo mundo tem que estar com medo de quiumba o tempo inteiro, porque se o teu caminho é um caminho certo para fazer o bem, não tem espaço para um quiumba prejudicar ninguém e nem você. Então a gente precisa rever um pouco alguns conceitos, inclusive conceitos do espiritismo, que todo mundo tem obsessor, todo mundo tem sua... Não tem pessoa que tenha problema que não vai para desobsessão. Então eu tenho um olhar um pouco diferente para isso, sabe? Eu acho que às vezes não é desobsessão, é só desenvolver a mediunidade, porque a pessoa não está sempre obsediada, ela está precisando desenvolver a mediunidade e cada um se encaminha por si mesmo, muitas vezes, né? Então, direcionamento, determinação ao bem é a maior proteção que alguém pode ter. Fora isso, vamos rezar, vamos acender vela, vamos fazer firmeza, que faz parte. Agora, se eu estou querendo brincar com isso, eu estou meio perdido, meio sem saber o que quero, então é importante ter uma orientação, né? De alguém que já está há mais tempo aí no caminho, uma orientação, fazer teologia de Umbanda, pegar uma mentoria de incorporação, alguma coisa assim é interessante. Olha, essa é a minha pergunta, que eu entrei aqui para perguntar em relação a isso. O que a pessoa pode fazer se ela tem ou passa por alguns processos mediúnicos, nesse momento de distanciamento, que a maioria das casas ainda estão fechadas e não tem os cursos de desenvolvimento mediúnico. O que tem se feito os dirigentes dessas casas para ajudar também essas pessoas? E eu vou emendar com uma outra pergunta, uma segunda, que aparece muito aqui no programa, que é a pergunta que se a gente tivesse com o chat ao vivo ia estar aqui as perguntas, né? Porque é que a maioria, por que vários médiums vão relatar que passam mal apenas por ter essa sensibilidade e como que ele pode lidar com isso? Tá bem. Eu acho que o mais importante é começar a estudar. Eu recomendo o curso de Teologia de Umbanda, que é ministrado por mim no Umbanda EAD, é um curso de 1 ano de duração, que tem um conteúdo vastíssimo, e tudo que você imaginar que é dúvida de Umbanda, nesse curso vai aparecer. Então vai aparecer resposta para as perguntas que você nem fez ainda, tá lá. Eu estou para abrir nesse exato momento eu estou abrindo e dando início a uma forma de mentoria de incorporação. Então, o contato ideal é o meu Instagram, lá no direct do meu Instagram. Para quem já incorpora, para quem já tem a experiência da incorporação, não está sabendo muito bem como lidar, eu vou abrir uma mentoria coletiva e há a possibilidade de mentoria particular também. E para quem ainda não desenvolveu e está começando o processo do desenvolvimento mediúnico, é importante ter algum orientador,
O ideal no desenvolvimento mediúnico que a gente conhece é dentro do ambiente de terreiro, né? Para conhecer o ambiente de terreiro também, conhecer o ambiente de terreiro. E há outras experiências de desenvolvimento mediúnico que vêm acontecendo, algumas relacionadas à Umbanda e outras não. Há uma espiritualidade de forma geral. Então, há um tipo de desenvolvimento que vem acontecendo, mesmo que as pessoas mais tradicionalistas sejam totalmente contra e opostas a essa situação, diante das realidades de metaverso e das realidades virtuais que se abrem para as novas gerações vão atuar com uma espiritualidade muito mais transgressora que a nossa e que vão se manifestar de uma forma totalmente inesperada para qualquer tipo de valor mais tradicional. Então, existem tradicionalismos e olhares e entendimentos mais ortodoxos em todos os segmentos humanos da espiritualidade, da religião, mas o futuro é transgressor. Então, essa transgressão espiritual rasgada, ela vai acontecer, porque a partir do momento que não tem recursos ou como ir a um lugar presencial, haverão outras situações acontecendo, além daquilo que a gente já conhece ou já sabe como é, porque a gente não tem a menor ideia de que mundo será esse daqui 10, 20, 30 anos com relação à movimentação virtual de viver na Matrix, né? Ale, olhando aí a sua biblioteca que você mostrou aqui para nossos amigos que estão acompanhando aqui essa transmissão, eu também gosto muito de livros, você sabe também que eu gosto bastante disso, mas você que também que você é um grande pesquisador e está trazendo aqui na oralidade muito dessas experiências que você teve. E como até cientista da religião, quais as religiões, vamos chamar assim, dos livros mais conhecidas aqui no Brasil, já que você começou falando lá regionalmente, né, São Paulo, mais conhecidas aqui no nosso país, e aquelas religiões mais de oralidade que de alguma forma você também gosta de estudar e aprecia nessas suas reflexões como um espiritualista de mente aberta. Então, as religiões do livro são aquelas que se autodeclaram as monoteístas, né? As religiões do livro são as tradições ou religiões do judaísmo, cristianismo e islã, né? Do judaísmo você tem o Torá e o Talmud. No cristianismo, principalmente a partir do catolicismo, você tem a Bíblia, que é o Novo Testamento. O Torá, ele é o Pentateuco do Antigo Testamento, e você tem o Corão que foi revelado por meio de Muhammad, de Maomé, que inclusive tem uma experiência também de espiritualidade visceral, porque ele recebe o espírito de Gabriel, Gibril, numa caverna em meditação, e Gibril revela para Muhammad o Corão, que é a lei, é a ordem, é a regra, e ali ele começa a ditar o Corão, e o Corão passa a ser escrito, e ele se torna então Muhammad, que é o nome correto daquele que se tornou conhecido como Maomé, assim como Yahshua, que ficou conhecido como Jesus, esse judeu Yahshua, que é um místico, que faz parte de o líder de uma comunidade mística muito parecida com os essênios, porque tinham várias comunidades místicas judaicas fora do centro, que o centro é Jerusalém, na periferia, naquela região ali, naquela época de Jerusalém, essa cultura de Judéia, cultura judaica, que judaico e judaísmo que vem da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, dessa tradição primeira para as três, que é a tradição judaica, judaico-cristã, e que trazem essa questão de serem a grande monoteísta e serem religiões do livro, mas lembrando que os Vedas, a tradição védica, que é uma tradição de texto também, no hinduísmo é muito mais antiga, né? Porque a Torá, ela é elaborada e organizada depois do exílio babilônico, em torno de 500 anos antes de Cristo. E os Vedas é uma das escritas mais antigas que tem. Os Vedas, eles remontam a mais de 3.000 anos, e é uma tradição de mais de 5.000 anos, né? De mais de 5.000 anos atrás, essa tradição védica. Você tem o Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e o Atharveda.
os 4 Vedas, livros, Veda quer dizer sabedoria, os livros da sabedoria do hinduísmo, e que também é livro, mas que no hinduísmo você tem uma pluralidade tão grande de religiões no hinduísmo, que você tem, por exemplo, o Vedanta, que é a parte final dos Vedas, que tem um olhar monista para a vida, e que cria, por exemplo, um Neo-Vedanta de Vivekananda, que vem para dizer que nenhuma religião cabe dentro de um livro. Você tem isso, Vivekananda, no Parlamento das Religiões, em 1846, ele está dizendo que nenhuma religião cabe num livro. Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, discípulo de Ramakrishna, que era um homem que passava em êxtase. A pessoa que tem o êxtase religioso, que entra em transe, é um místico. Então, Vivekananda era discípulo de um místico, e o místico não segue livro nenhum, né? Como o Zen, né? Você tem um Zen budismo, que é o budismo que rasga o livro, mas você tem um budismo de livro também, você tem a sabedoria de Buda, e você tem o confucionismo, que não é religião, mas que é levado quase que como uma religião, né? Que também é de uma época anterior a Cristo, e você tem, por exemplo, a cultura egípcia, mais antiga ainda, mais milenar. Na cultura egípcia tem os textos sagrados, né? Imhotep, um mestre egípcio, ele é de mais de 1500 anos antes de Cristo, e Imhotep já estava trazendo uma sabedoria. Então há uma sabedoria escrita, essa sabedoria egípcia, né? Então o hinduísmo escrito no sânscrito e a sabedoria egípcia nos hieróglifos, que demorou muito para entender o que é que estava escrito naqueles hieróglifos. Quando se encontra lá a pedra de Roseta, que você tem hieróglifo, depois você tem em grego, e aí consegue fazer essa tradução de uma sabedoria. E essas sabedorias todas são permeadas, né? Porque, por exemplo, Moisés, ele está na África, né? Ele fugiu do Egito, ele está na África, e ele encontra Jetro e a sua esposa Séfora. Depois ele volta, ele foge com o povo do Egito, e ele é um semita. E mais para frente, os egípcios que estavam cativos no Egito depois vão ser cativos da Babilônia, e aí os persas que libertam, né? Ciro o Grande, que liberta os semitas ali da Babilônia, e que tiveram uma cultura babilônica, e começa a falar o aramaico, que é a língua da babilônica, em detrimento do seu hebraico, que é mais tradicional. Então tudo é sincretismo, né? Tudo é encontro e desencontro, né? Toda religião, espiritualidade, magia é uma coisa toda encontrada, desencontrada, de tradições orais. E aí há tradições orais, como as tradições orais africanas que chegam no Brasil, a tradição oral iorubá, a tradição oral Angola-Congo, a tradição oral de Vodun, da cultura Fon. E a Umbanda também também é uma religião de tradição oral, porque a gente precisa entender que a oralidade não é o fato de não saber escrever. A oralidade é entender que esta sabedoria não cabe em livro. Então você pode ter muitos livros, mas nenhum que vai resumir a sabedoria de um povo. Isso é a oralidade, e a oralidade faz com que a gente esteja o tempo todo pensando e repensando, escrevendo e reescrevendo as nossas histórias, os nossos contos e os nossos valores. Então há uma espiritualidade de Umbanda que também preza uma oralidade, que é quando o preto velho está encarnado, incorporado, e ele está falando, a pombagira está falando, o caboclo está falando. Isto é oralidade. Nenhum deles está dizendo segundo o caboclo tal, do livro tal, do parágrafo tal. Nenhum deles está citando um texto para trazer a sua sabedoria. Sua sabedoria vem da alma, e isso é uma oralidade impermanente, igual a impermanência de Heráclito lá, e essa impermanência já é uma impermanência egípcia, e essa impermanência é o que se chama de dingo-dingo, quando você olha uma cultura bakongo. Então, Bonsek Fukiao, que escreve a cosmologia da cultura Congo, dos Bakongo, ele diz que está na base dessa filosofia doutrinária espiritual Congo, africana, do Congo, a ideia de que tudo se renova o tempo inteiro num ciclo eterno, que é esse ciclo do dingo-dingo. Então, nós somos permeados por esses valores todos, e as tradições orais são principalmente tradições que trazem uma mística, de uma espiritualidade visceral, de um encontro da alma. E você tem, por exemplo, o Islã, que é uma religião fundamentada no livro que é o Corão, mas você tem o sufismo, que é uma mística do Islã, né? E que passa pelo Corão, mas que transcende o Corão, assim como a Cabala transcende, mas se fundamenta no texto.
Então é estudo para a vida inteira, né? Essas tradições, assim. É uma Muito lindeira. bom. Recomendo também às pessoas que estão acompanhando, tem aqui no canal episódios que falam de Rumi e do sufismo, e também nós temos aqui, tem aqui também o Rabino falando de Kabbalah, dá uma pesquisada aqui também, para vocês terem essa perspectiva. E o Ale trouxe um nome que, desde a minha adolescência, 13 anos, eu já curtia muito, por conta de uma revista, que é a revista Planeta, e saiu a revista de capa, um especial desse mestre, que é o Ramakrishna, e lá é o louco de Deus, porque ele Espera um mergulha... pouquinho aí, só um minutinho, quer ver? Beleza, olha aí. E nessa edição do livro, ele conta ali a biografia. Olha aí, essa mesmo, olha aí que beleza. Exatamente Aqui. essa edição. É linda, e tem muita historinha que a gente conta, que é a historinha do Ramakrishna, porque aquela historinha, o que é religião para você? A religião é igual três cegos apalpando um elefante. Um apalpa a orelha e acha que o elefante é o abanador. Um apalpa a tromba e acha que o elefante é uma cobra. O outro cego apalpa a barriga e acha que o elefante ele é uma grande moringa, né? Então o Ramakrishna contava. Então assim é o ser humano, ninguém enxerga o todo. E aí, quando pergunta o que é religião, o ser humano ele é igual ao cego apalpando o elefante, cada um acha uma coisa. A história é do Ramakrishna. Aquela historinha também da cobra, que o homem, um sábio passa num local que tem uma cobra, a cobra atacava todo mundo, ele dá um sermão para a cobra, fala, não, cobra, que negócio é esse? Você vai atacar todo mundo, todo mundo é filho de Deus. E aí, quando ele volta, o Rishi, um sábio, quando ele volta, a cobra está toda estrupiada. Ele fala, o que aconteceu, cobra? Você falou para mim ser boa, agora todo mundo vem aqui, todo mundo me chuta, me joga na parede, me ataca para cá, me ataca para lá, pisa em mim. Ele falou, eu falei para você ser boa e para você não atacar, mas eu não falei para você não se defender. Então defenda-se. São historinhas que ele contava. Essa historinha especial da cobra, ela é recontada por André Luiz na série Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, que um mentor, acho que é o livro No Mundo Maior, um dos mentores está dizendo que na mística hinduísta tem essa lenda. Olha que curioso, a lenda de quem contava era Ramakrishna. Tem esses entrecruzamentos assim, que é uma curiosidade, né? Acho Fantástico. ótimo. Simplesmente fantástico. Ramakrishna ficava dias em transe, em êxtase. Sim. E outra coisa que ele fazia era ele mergulhava, era visceral nas religiões. Iria mergulhava numa região tântrica, na possibilidade tântrica, outra para o psiquismo, para diversas formas de práticas religiosas, ele mergulhava, foi para o cristianismo também, e mergulhava naquelas religiões e entrava em transe daquela mesma conexão. Ele era ele era mais que universalista, ele era um pluriversalista, o Ramakrishna, e ele foi devoto da deusa Kali, e ele guardava o templo de Kali, e para ele sentir Kali no corpo dele, sentir que Kali estava muito pertinho dele, ele se vestia de Kali, ele se vestia como se fosse a deusa. E agora você, que avanço, né, meu irmão? Porque eu fico pensando, a Maria Preta, que é a pombagira, quando incorpora em mim, ela diz que só incorpora se eu tiver de saia, e eu aprendi a usar saia com ela, e eu falei, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Porque a saia ela é uma coisa tão boa, tão confortável, tão libertador, né? Libertador por quê? Porque você não devia ter gênero para roupa, né? Roupa não devia ter gênero, cada um, aliás, nem devia ser questão uma roupa ter gênero, porque você deve usar como roupa aquilo que você acha bonito, ou você acha confortável, e acha lindo. E olha que interessante, né? Os guerreiros romanos usavam saia, o samurai usava saia, e os escoceses também usavam saia, porque a saia é o que te dá maior liberdade, mobilidade, até para uma batalha, para uma guerra. Eu tô hoje de saia aqui, tô com uma saia samurai. E por falar também dessa questão de gênero em si, traz um pouquinho também dessa reflexão tão preciosa que é a importância da mulher na partilha da espiritualidade. Eu não captei a palavra partilha. No sentido de que... a palavra partilha. Cortou por aí. No sentido de que qual a importância da mulher como
um agente transformador e partilha da espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes em que a gente encontra ritos cerimoniais, a liderança normalmente são de gênero masculino. E aí existe aqui no canal, por exemplo, uma grande quantidade, a maioria são do gênero feminino, e eles mandam e-mails, mensagens para mim, procura também trazer outras lideranças femininas para terem suas respectivas vozes. Esse o ponto de reflexão que eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, até porque você tem até uma história de um dos livros, acho que foi o livro de Pombagira que você escreveu, que você conta um aprendizado até profundo relacionado com essa questão do gênero. Foi. Deixa eu sentir aqui direitinho por onde que eu começo, porque eu acho tão importante essa questão e é uma reflexão impossível de ser feita sem observar que a gente vive numa realidade machista e homofóbica e racista. Essa é a realidade que a gente vive. E, de maneira geral, né, para qualquer bom observador e em qualquer pesquisa que você fizer, nos meios de espiritualidade, a gente tem uma presença muito maior da mulher do que do homem. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantidade maior de lideranças masculinas do que femininas. E, em outros casos, a gente tem uma quantidade grande de lideranças femininas, mas nem sempre era dado a palavra. Como, por exemplo, as grandes lideranças de candomblé em Salvador, você tem inúmeras lideranças de candomblé em Salvador, que inclusive a tradição de candomblé queto, ela é uma tradição matriarcal. Mas as primeiras palavras a serem registradas como textos de autoridade para falar sobre aquela tradição foram, por exemplo, de um francês, que é Pierre Verger, né, que escreve o livro Orixás, que está aqui, ó. Aqui é uma edição da editora Currupio, Orixás, de Pierre Verger. E aí depois você tem Roger Bastide, você antes teve Edson Gomes, já começa com Nina Rodrigues, que era um médico baiano, né? Então, falando sobre aquilo em que as matriarcas são elas, né, que trazem esse axé, esse poder e essa força. E aí a gente tem esse perfil também. Isso também acontece em todas as tradições, inclusive quando você tem uma estrutura patriarcal e colonial em que a religião modelo é uma religião que não existe sacerdotisa, só existe o sacerdote, que é o padre, e a mulher, ela não ocupa esse lugar de dirigir o culto, né, de movimentar. Então há influências de olhares, de entendimentos que são todos eles de uma estrutura machista. Isso chega de alguma maneira também na Umbanda, porque isso faz parte da população. Então, quando por exemplo, né, na tradição da espiritualidade de Umbanda, quando uma mulher incorpora uma entidade masculina, não é questionado. Mas quando um homem incorpora uma entidade feminina, ele mesmo se entende dentro de uma estrutura machista, percebendo ou não, e questiona o que é que está acontecendo ali e que tipo de disponibilidade, até que ponto você está disponível para aquela mulher ser mulher no seu corpo, né? Então, porque muitas vezes aquela mulher, ela pode ser, mas não pode ser sensual, por exemplo, né? Ela não pode ter movimentos muito sensuais no corpo de um homem, porque esse homem muitas vezes tem um machismo incutido, que é isso que impede dele se soltar para que aquela entidade tenha uma plenitude de incorporação. Então, são questões como essa que tocam a nossa sociedade e a realidade dessa sociedade, que a gente precisa de outros estudos e de abordagens bem mais profundas e muito melhores que a minha, e de preferência feita por uma mulher também, né? É muito importante que eu
e você e a gente fale sobre esse tema é muito importante, é importantíssimo, porque é muito importante que o homem fale sobre isso, porque quem precisa entender é o homem. Mas é importante também entender que se só os homens ficarem falando, mais uma vez, é o homem tirando o protagonismo da mulher, que tem que ter lugar de fala para falar sobre as suas questões, mas que a gente também não pode abrir mão. A gente tem espaço aqui, então nesse espaço é possível falar sobre esse tema? É imprescindível falar sobre esse tema também, porque o espaço já existe aqui, a gente já tem lugar de fala. Então, neste lugar de fala que é nosso, que está ocupado, é importante que traga os assuntos e os temas pertinentes à mulher, ao machismo, ao racismo, à homofobia, e como que tudo isso toca a espiritualidade, né? Porque na Umbanda toca muito, né? Porque a Umbanda é a religião do preto velho, e o preto velho não é apenas alguém ancião, é alguém negro, que representa uma etnia negra, que representa a África, que traz uma cultura africana, e que está junto ali do lado da pombagira, e a pombagira traz essa força da mulher empoderada, dona de si, da mulher que manda em si, que manda no corpo, que é dona de seu corpo. E esse ser dona de corpo, do seu corpo, da sua corporeidade, não é algo tão simples, nunca foi algo tão simples. Nesse momento, eu estou dando mentoria para casais que vão realizar o próprio casamento. Eu estou ensinando noivos para que eles mesmos realizem o próprio ritual de casamento. Por quê? Porque o ritual tradicional que a gente conhece, o modelo de ritual de casamento, que é só para a gente figurar, como é que é? O proprietário, aquele que é o pai, ele entrega a filha para aquele que vai ser o seu marido, como se fosse uma entrega de propriedade em que, inclusive, o pai do noivo paga um dote para poder receber essa mulher. Isso é feito dentro de uma instituição. Essa instituição é uma instituição certificadora da religiosidade e da verdade que está ali implícita num ritual que é o método pelo qual isso tem que ser feito. O funcionário, o sacerdote que está ali, ele garante que foi feito dessa maneira. Então, isso é um modelo tradicional de casamento e é tão romantizado, mas tão romantizado, que a gente acha bonito quando não questiona. A gente cria na nossa cabeça o que é que aquilo deve ser, né? Ai, como é lindo entrar de mãos dadas com o pai, mas cadê a mãe? Por que a mãe não está ali? Por que o pai entrou com ela e a mãe não? Né? Então, e existem outras maneiras? Quais são as infinitas possibilidades de fazer um rito de passagem e não necessariamente um ritual que está inserido numa tradição judaico-cristã patriarcal? Então, a mudança de paradigma é mudança de consciência, e mudança de consciência começa com consciência de cada ato nosso na sociedade, no dia a dia, como é que a gente se movimenta, e no que me toca das questões litúrgicas, ritualísticas, espirituais, né? E como que elas chegam até a gente, onde na maioria das vezes é comum muito, nas espiritualidades mais diversas, é comum copiar muita coisa da igreja sem se dar conta que está copiando, como por exemplo o ritual de batismo, que é a marca do cristianismo. Ele é feito como uma cópia da igreja, e muitas pessoas ainda querem se batizar para não ser pagão, para não ser herege, mas isso diz respeito a quem quer ser católico. Se você não é praticante, não quer ser católico, então você tem medo do quê? Né? Por isso eu escrevi o livro Exu Não É Diabo, que está já na 4ª ou 5ª edição. Exu Não É Diabo. Muito bom. E por falar em pagão, quero trazer a notícia para vocês que na próxima semana vai ter estreia aqui no canal mais um programa, e esse especificamente dedicado ao paganismo, à espiritualidade da terra, ao xamanismo, a essas sabedorias e espiritualidades dos povos, e com muitas presenças de vozes femininas também. E estamos, inclusive, programando aqui para as próximas semanas trazer também essa semana da espiritualidade feminina, que tem várias amigas que trazem isso com muita propriedade. Recentemente, uma das pessoas que estiveram aqui muitas vezes no programa fez a passagem, ela que foi também uma ativista nessa questão também relacionada à feminilidade, que é a Mirella Faur, que
tem diversos livros publicados nessa questão, então depois vocês pesquisem também aqui os mais de 20 vídeos que a gente tem também com a Mirella, e tem muitas outras pessoas que têm a voz, inclusive a Veridiana, vou convidar também a prima do Alê, que Muito tem uma voz... querida também, a Veridiana trabalha com o Sagrado Feminino, e a Mirella é uma das maiores referências de todos os tempos no Brasil. O livro Anuário da Grande Deusa, de autoria dela, foi um dos livros que muito me ajudou a escrever o livro Deus, Deus, Divindades e Anjos, que eu publiquei pela Madras e saiu uma nova edição agora. Eu recorri muito à literatura da Mirella Fauer, que é uma das maiores, um dos maiores nomes, né? Os livros de Círculo Sagrado Feminino que ela tem, volumes e volumes de estudo, né? É incrível. Fantástico. Aqui no canal vocês vão encontrar diversas gravações que a gente fez lá na casa dela. Aproveitem, você vai ver que tem conteúdo. E os livros que o Ale falou e outros livros dela são realmente muito, muito Quero ver. especiais mesmo. Não Muito vi bom. também, quero ver. Depois você manda o link para mim, quero ver a entrevista com a Mirella. Mas assim, querida. A Mirella também passou pela Umbanda, né, Samuel? Sim, ela passou, ela conta inclusive a história dela. Eu faço a pergunta inicial de como que ela se iniciou também na Umbanda e teve meio que meio não, né, um centro mesmo de condenar e de participar e tudo mais lá, e sua formação afro foi importantíssima para a vida inicial dela de espiritualidade. A Umbanda é um laboratório que traz uma expertise de relacionamento com a espiritualidade muito forte, né? A pessoa aprende a fazer as coisas acontecerem de uma forma visceral. A pessoa aprende na Umbanda como se limpar, como se descarregar, como encaminhar energia, como firmar uma força, um poder. E aí, quando ela entende, ó, eu aprendi tudo isso, mas, nossa, descobri uma missão minha com a Deus agora. Uhum. E aí você tem essa expertise, essa desenvoltura e tudo que a Mirella tem, aonde ela estiver agora, né? Que ela nos abençoe. Muito bom. Última pergunta, antes da gente caminhar para a finalização aqui desse nosso programa, que a gente vai fazer um programa mais curtinho, para vocês se deliciarem aqui com as falas sagradas do nosso irmão Alexandre, comigo, Ale, querido Ale. Qual a importância da meditação, e se você medita, e se existe uma meditação estilo ubandista, ou que estilo de meditação você tem praticado? Eu medito, não existe uma meditação especificamente umbandista. Eu desenvolvi algumas práticas que são inspiradas na Umbanda, e eu acredito que a prática de meditação mais efetiva e mais simples é a meditação da atenção plena, que é o mindfulness, né? Eu cheguei a ensinar de maneira informal o mindfulness para grupos de médiuns no meu terreiro, no terreiro do Colégio Pena Branca, durante um tempo. E mindfulness é atenção plena, é você entender que meditar não é parar a mente, mas é você observar o que ela está fazendo. Então, quando você consegue observar a mente, e você não se deixa levar pelos pensamentos, e deixa que eles passem como ondas, e você traz uma atenção plena, está em meditação. Quando você está no momento presente, está em meditação. Se eu e você, nesse momento, se a gente está num transe aqui, nós dois, nessa conversa, e minha mente não vai para mais nenhum lugar, ela fica aqui com você, é um estado meditativo. Então, e existem técnicas que acontecem por meio da meditação, como, por exemplo, o Theta Healing. Para você praticar, você entra em estado Theta por meio de uma meditação guiada, e estado Theta é um estado meditativo. Então, a pessoa que fala, eu não sei meditar, ou eu não consigo meditar, é porque não experimentou a técnica correta ou adequada para ela. Porque existem centenas e centenas e centenas de técnicas. No livro dos segredos do Osho, publicado por várias editoras, eu acho, o livro dos segredos, Osho coloca centenas diferentes de técnicas para você aplicar a meditação. E uma delas mais forte é essa, de você estar no momento presente. Você pode fazer isso colocando sua atenção na respiração, no coração, levar a sua atenção ao pé e ir subindo pela sola do pé, o calcanhar, a sua atenção nas suas pernas, a sua atenção no joelho, a sua atenção na sua corporeidade, no sangue que corre pelo seu corpo, na sua carne, no seu quadril, a sua atenção na sua coluna, subindo como uma bola de luz do chakra básico
onde nasce a serpente Kundalini, que ela vai subindo como uma serpente, subindo a sua coluna, iluminando de dentro para fora o seu chakra básico, depois chakra sexual, umbilical, solar, cardíaco, com uma explosão de luz no seu cardíaco. Essa luz se expande pelo seu coração, vai subindo pelo laríngeo, sobe aqui no frontal e alcança igual uma bola de luz no alto da sua cabeça, sobe como um raio, um feixe de luz até o alto do Altíssimo, e lá de cima desce uma cachoeira de luz, uma cascata de amor incondicional. Feche seus olhos e sinta essa energia lhe cobrir, lhe envolver como um amor incondicional, os seus pés bem plantados na terra, na Mãe Terra. E tudo que é de negativo a Mãe Terra recebe e recicla. Ela transforma, ela transmuta e te alimenta. Como somos constantemente alimentados pela energia vital, o axé, que vem de Onilê, a nossa Mãe Terra, Gaia, Reia, Pachamama, Odudua, Nanamburoquê, Obá, que todas as mães terra nos abençoem com sua força, com seu poder, com seu axé, e que do alto do Altíssimo, o amor incondicional da Oxum, de Oxalá, de Olorum, de Olodumare, nos cubra e nos envolva, que o nosso orixá Ori dê caminho para cada um de nós, que o nosso anjo da guarda nos proteja, que o nosso eu superior nos inspire, que os anjos estejam à frente, atrás, na direita e na esquerda, de dentro para fora, de fora para dentro, com o vosso poder, que a nossa mente se acalma e que a gente possa encontrar segurança, força, determinação, propósito e sentir que estamos vivos diante do mistério maior, porque ele habita você. Somos deuses, que assim seja. É uma forma de meditar. A sua mente vai e ela se acalma. Então, o benefício da meditação é instantâneo. Se a mente se acalma, você já está beneficiado ou beneficiada. E se isso se tornar uma prática diária, depois de 8 semanas, foi comprovado cientificamente por John Kabat-Zinn na década de 70 no MIT que reduz estresse, ansiedade e depressão. Foi provado cientificamente por Sara Lazar que depois de 8 semanas o nosso cérebro ele muda a sua configuração física. O cérebro ele tem uma plasticidade, uma mobilidade, e foi comprovado por Richard Davidson com aqueles eletrodos que põe na cabeça. No cérebro de meditadores budistas foi comprovado que o cérebro de um meditador ele tem a estrutura física do cérebro de uma pessoa mais jovem. Então, as pessoas que meditam, na parte frontal do cérebro, na parte... O Uriel, meu filho, tá aqui jogando game, e eu tô pedindo, por favor, meu filho, agora é a hora do cérebro do parte frontal. Então, na parte frontal do cérebro, ela é mais espessa quando a gente é mais jovem. Então, cérebro de meditadores, eles são cérebros que têm características de cérebros mais jovens, né? E isso quer dizer que a meditação pode, por exemplo, adiar doenças que vêm com a idade. O grande mal hoje é Alzheimer. Se o meu cérebro se manter mais jovem, então isso quer dizer que, de alguma forma, pode ser que eu esteja mais protegido dessas doenças e desequilíbrios que vêm com a idade. Obrigado, Uri. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final dessa edição do programa Consciência Próspera. Quero super agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, 1h30 de papo aqui com o nosso irmão, o Ale Alexandre Comino, queridíssimo. Fiquem atentos que em breve ele estará aqui de volta. Acompanha aqui, nas redes sociais, o Ale é bem ativo, tem aqui Alexandre Comino no Instagram, tem um Banda EAD, que é onde são ministrados os cursos do Alexandre. O site também está aí presente para vocês, que é o Colégio Pena. Oi, e tem o YouTube também. Tem o YouTube. No YouTube tem uma série sobre Bíblia, que a gente falou sobre religiões do livro. Eu fiz uma série sobre Bíblia, que é uma das mais visitadas no meu YouTube, uma série incrível sobre Bíblia, mas tem vários vídeos sobre Exu, Caboclo, Umbanda, Orixá.
E tá lá acessível, é só ir lá e começar a ver esse conteúdo todo, é uma maravilha, já é uma iniciação. Muito bem. Então vai lá no YouTube. É Alexandre Comino ou é Colégio Pena Branca no YouTube, que você acha? Alexandre Comino. Alexandre Comino, só pesquisar. Os seus programas que você fazia, porque também você teve o programa na época que você fez com o Rubens, e teve uma outra época que você também apresentava o programa. Aqueles estão também lá no ar ou não? Não, eu tirei eles do ar, eles não estão mais no ar, não ficou. Alguns estavam bem desatualizados assim, aí eu fiz questão de manter só o que eu considero que está bem atualizado, que tem muito a ver com a minha palavra hoje também, porque a gente vai cada hora se reinventando, né? Uhum, Então, eu fiz programa na Rádio Mundial há muito tempo, mas o formato do programa da Rádio Mundial, eu acho que é um formato ideal para transmissão no rádio. uhum. Então, quando a gente pega aquilo que é um programa de rádio e faz o YouTube, tudo bem, mas não é o formato ideal, né? O formato ideal é filmar para YouTube, fazer para Instagram e como é que faz para cada rede, né? Muitos Mas tá lá. aprendizados, né? Muito bom. Em breve eu vou voltar a colocar esse YouTube mais. Estou me preparando aqui nesse estúdio para colocar o YouTube mais ativo daqui uns tempinhos. Já, Olha já. aí. Em Então breve. acompanhe lá, Alexandre Comino no YouTube. Quero agradecer então a vocês todos que participaram com a gente até aqui. Vou pedir para o Aleito deixar a sua mensagem final, agradecendo pela disponibilidade de fazermos essa gravação em celebração a esse 12º ano de aniversário aqui da TV Consciência Próspera. É sempre um prazer revê-lo. Ale é sempre um querido, e vocês sentiram, perceberam que ele traz realmente essa energia de umbanda visceral, de espiritualidade visceral, de coração, que transmite com um brilho no olhar, sorriso no rosto e atitude sempre. Querido, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui, vou sair da tela, mas a mensagem é com você, viu? Tá ótimo. Muita gratidão, Samuel, por essa oportunidade. E a minha mensagem final é respeito. Respeito pela diversidade humana, espiritual, religiosa, étnica, respeito pelo outro, respeito pelo diferente. E mais do que respeito, se possível, amor. Comece amando e acolhendo a si mesma e assim acolha a todas, todos e todes nessa grande diversidade humana e divina que compartilhamos aqui no chão, que é mãe, nossa mãe, Gaia, Pachamama, Onilê, Nanã, Obá, Axé, Arro, Saravá. Namastê, em Lakesh, Amém, Shalom. Gratidão.